adiante. Então, como é que eu faço para lidar de fato e ter um ambiente onde a gestão de pessoas ela seja o impulsionador do seu escritório? Primeira coisa, existe um pressuposto básico que é um ambiente de trabalho, ele deveria ter dois valores que, para mim, são absolutamente fundamentais: transparência e confiança. Quando eu digo transparência e confiança, quando é que vocês demitem alguém? Já demitiram pessoas, né? Ou ainda nunca tiveram esse prazer? Hã? Só quando é muito necessário. Mas quais motivos que, em geral, levam vocês a demitir alguém? Não entendi? Resultado, falta de desempenho mesmo. O que mais? Falta de confiança. Eu digo, depois nós vamos falar disso, tem vários motivos para você chegar ao ponto de demitir alguém. Mas tem um que vocês não devem ter dúvida. Né? No desempenho, às vezes, eu tenho dúvida. Mas ela melhorou no passado, falei, ela melhorou, depois recaiu. Você fica naquela dúvida cruel. Se você não confia, não conviva. Não, mas é que ela é boa. Cara, ela fez mestrado em Harvard. Não conviva. Não vale a pena. A energia que você gasta para colocar um monte de câmera, para colocar um monte de sistema, para verificar que ela pode estar chegando e fazendo, vai levar o meu cliente. Não conviva. Não conviva. Você vai perder tempo. Você vai perder energia. Você vai tirar energia do seu negócio. Não vale a pena. Então, as relações dentro das empresas, elas deveriam se pautar pela transparência e pela confiança. Eu digo para vocês isso e insisto, óbvio que isso parte de nós. Óbvio que isso parte de nós como sócios principais ou gestores do escritório. Eu vejo, às vezes, escritórios em que o sócio fala, não, eu estou te falando isso, mas não fala para... Né, porque, você sabe, né, pessoas são terríveis. Né? Então, cara, claro, não estou falando para vocês, você vai demitir o sujeito daqui a um mês e fala assim, eu vou te avisar que, como eu sou transparente, eu vou te demitir daqui a um mês, entendeu? Mas esse mês você dá um gás, né? Não é disso que a gente está falando. Mas eu digo de diversos escritórios que tudo é segredo. Eu vejo vários escritórios que o próprio sócio ou os sócios fazem jogos. Nossa, mas aquele cara é terrível mesmo, né? Você viu? Ontem ele fez, caramba, que coisa. Você viu? Por que não fala para ele, então? Não fala para ele. Aliás, um escritório um tempo atrás nos chamou e a principal queixa dele, cara, aqui é uma fofocaiada. Que coisa. Né? E era muito curioso isso. Né? Nós temos o privilégio de participar de várias empresas ao mesmo tempo. E aí você vai verificando as coisas que vão acontecendo. Nesse mesmo escritório, por sinal, as pessoas se queixavam, e olha que característico. Elas falavam assim, primeiro para fazer fofoca aqui é ele. Porque ele vem na minha sala e começa. Né? Não sei o quê, você viu lá que não sei. Então, assim, eu estou falando tudo isso para vocês, que isso é base da transparência e de confiança. Se as pessoas no seu escritório, elas falam muito de alguém, o primeiro a interromper isso é você. Não, porque longe de mim, normalmente as conversas vêm assim, né? Longe de mim fazer fofoca, entendeu? Eu quero o bem do escritório, mas eu vou te falar que a menina, ela está terrível. Nossa, ontem foi horrível, celular e Facebook, nossa, você precisa ver. Bacana, vem cá. Ele estava comentando ontem que você estava... Não era bem isso que eu quis dizer, né? Não, era isso que eu quis dizer, assim, você disse, inclusive. E eu acho importante você dar esse feedback, já volto aí, é importante você dar esse feedback para ele. Tá te incomodando, não tá? A mim também me incomoda. Então fala para ele. E nós vamos resolver isso. Os olhões, né? Eu acho legal os olhos, cresce assim, né? As pessoas com a boca aberta, seca a boca, fica uma coisa esquisita, né? Claro. Então, assim, é esse tipo de postura que a gente precisa ter quando eu falo de transparência e confiança. Não alimenta isso, pelo contrário. E, aliás, incentiva. Falei, muito bacana que você está falando, porque, de fato, não é nossa prática ficar no Facebook a tarde inteira. Resolveu o assunto. E vamos adiante. O que você ia falar? E eu te digo assim, esses ambientes onde vocês falam, onde a gente vê, né, as intrigas, as coisas todas, é a base da falta de transparência.
é a base da falta de transparência. Eu adoro, falo isso no meu escritório lá. Falem mal de mim. Essa história, eu acho o fim da picada quando você passa uma avaliação de desempenho e lá a gente faz isso, né? Do chefe em coisas fantásticas. Eu me sinto o máximo. Eu me sinto quase um gênio, né? Assim, eu falo, vocês estão querendo se enganar. Vocês estão querendo se enganar. Não tem nada. Tudo vocês concordam, tudo vocês gostam, né? Então, isso que a gente está falando, uma gestão de pessoas, ela deve se pautar pela transparência e confiança. E aí, obviamente, tem algumas ferramentas para você fazer isso. Primeira delas, saiba, de fato, invista tempo em fazer o processo de seleção. Gestão de pessoas começa com uma boa seleção. Seleção de pessoas não existe uma fórmula que você diga assim, contratei e tenho certeza que essa pessoa é exatamente aquilo que eu esperava que fosse ou que vai me dar o resultado que eu espero que dê. Seleção é um processo de você eliminar os erros mais graves, né? Se você não fizer nenhum teste, se você não fizer nenhuma avaliação comportamental, se você não tiver muito claro o que você procura e saber identificar isso do outro lado, a chance de erro, vamos chutar aí, é de 70%. Se você fizer tudo isso, a sua chance de erro, ela cai aí para 10%, 15%. Falo para vocês que nós estamos em seleção de executivos, a gente está mais ou menos uns 8 anos. Nesses 8 anos, a gente já selecionou, vou chutar aí, 800 profissionais. Desses 800, deve ter uns 10% que deram errado. E desses 10%, deve ter uns 2 aí que foram muito errados. Faz parte, são pessoas, você não está falando de máquina, né? A máquina você tira daqui, encaixa do outro lado e ela deveria funcionar igual. As pessoas, né, o comportamento das pessoas é resultado de personalidade e meio, né? Aliás, essa é uma fórmula de um psicólogo americano que eu acho fantástica. Mas as pessoas aqui não dão resultado. 2 possibilidades. Coisas dela, que ela trouxe lá do histórico, ou o meio. Aliás, muito comum. Vira e mexe, nós somos contratados por empresas ou por escritórios que falam, não, você não entendeu, eu quero só tem 4 pessoas que eu quero. Eu quero ou aquela, ou aquela, ou aquela, ou aquela. Se vira. Nós queremos uma dessas 4. Aí contrata uma das 4. Né? Depois que contratou, fala assim, nossa, mas ele é muito fraco. O que acontece? Lá era bom. O que vocês acham que acontece? Duas coisas. Tomem cuidado que, em geral, a grama do vizinho é bem mais verdinha. Né? Assim, ele era tão bom assim, não sei se era tão bom, pelo menos o que você está falando que era tão bom. É que você não convive. É a diferença de namorar e casar. Namorar é maravilhoso. Casa. Adoro, não tenho problema nenhum com isso não, mas é diferente. É conviver, outra história. Né? Conviver surgem todas as questõezinhas, etc, etc. Então, cuidado com a imagem de que lá ele é fantástico, ele é a melhor pessoa do mundo, que normalmente não é isso, é fantasia sua. Primeiro isso. Segundo, que tem o meio. Né? Assim, se o seu escritório ele não é o mais organizado no mundo, se o seu escritório ele não é o melhor do mundo, não traga a pessoa que supostamente é a melhor do mundo. A melhor do mundo, nesse contexto que a gente está falando, ela já vai entrar no seu escritório e falar assim, é aqui? Aí você já se sente ofendido. Fala, peraí. Estou há 15 anos, pois deixa eu te falar, seu moleque. Né? Não é só porque você fez essa faculdadezinha aí, né, que você acha que aqui eu estou há 15 anos. Aí já começa. Não é a realidade que ele vinha, não é a expectativa dele. Então, quando eu falo para vocês, no processo de seleção, invistam tempo nisso. Quando eu digo tempo, diga-se tempo e dinheiro. Que o processo, quando você faz um processo bem feito, não tem como ser diferente. Ele demanda profissionais especializados, ele demanda técnica, ele demanda teste, ele demanda horas. Você vai colocar um anúncio em qualquer lugar, aí vai aparecer 1000 advogados. Desses 1000, sem nenhum medo de errar, 60% você pede para fazer uma redação. As habilidades fundamentais de um bom profissional. Em seguida, ele te escreve habilidade sem H. Estou falando da prática, desculpa a minha sinceridade toda, mas é isso que a gente faz lá. Vamos começar pelo bem básico. Né? Escritório, ferramenta número 0 do advogado. Saber escrever. Né? Enfim, se o sujeito escreve habilidade com uma A,
não dá, né? Não dá para a gente continuar a conversa. Então, isso te toma tempo, mas antes de chamá-lo, antes de conversar com ele, eu não consigo saber se ele é bom ou se ele é ruim. Então, eu invisto tempo nisso. Esse processo custa. Mas eu digo para vocês, custa menos do que você colocar o sujeito lá dentro, ele começa a atender o seu cliente tem contato, depois de 2 meses você tem que mandá-lo embora. Ou ele pede para sair, enfim. Esse processo é muito mais caro. Então, primeira fase do processo de gestão de pessoas. Selecione pessoas que, de fato, tenham a cultura do escritório. E, é claro, tenham as competências necessárias para a posição que você vai contratar, enfim. Segundo, não entregue o leão, não entregue né, a galinha às raposas. Faça um processo de integração dessa figura. Defina junto com ela, que acabou de ser contratada, ele, ela, o que você espera? Ajusta essa expectativa. Qual é o plano de 3 meses? Qual é o plano de 6 meses? O que você imagina dessa pessoa junto com o seu escritório em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? Isso não significa você fazer uma descrição detalhada de tudo que vai acontecer, mas estabelecer alguns parâmetros que são metas do que você espera daquela figura. Eu adoro quando as pessoas falam coisas do tipo, e o que você espera aqui de mim? Máximo empenho. O que é máximo empenho? Muito comprometimento. O que é muito comprometimento? Espero que você vista a camisa. Bom, essa parte é mais fácil, né? São frases que não te dizem nada. Então, em 3 meses, eu tenho a expectativa que você organize essa área e tenha assumido, de fato, esses clientes que a gente está falando aqui. Eu espero que, em 3 meses, você dê vazão a essa carga de 400 processos que a gente tem aqui, e, quando eu for verificar, a gente não tenha problemas de prazo. Estabeleça coisas mais tangíveis, mais concretas. Digo para vocês, boa parte dos profissionais que nos aparecem lá em processos de seleção, muitos deles vindos de escritórios grandes, ou escritórios muito reconhecidos, inclusive, eles querem sair do escritório por 2 motivos importantes. Não gostam do escritório ou não se sentem, de fato, fazendo um trabalho significativo dentro do escritório. Segundo, não veem perspectiva dentro do escritório. E, quando eles não veem perspectiva, não é só uma questão de perspectiva ganhar mais, tal. Claro que todos queremos ganhar mais. Mas para onde que está indo isso? Eu costumo dizer que o dia a dia de uma empresa é um dia a dia muito sofrido. Né? É rotina. Você chega lá, vocês vão sair daqui, bom, o escritório de vocês vai estar lá. Pilha de recado para responder, 30 e-mails para responder e um monte de processo para tocar. Isso anima vocês? Mais ou menos. Eu digo que, em geral, não motiva muito. O que motiva é sempre a perspectiva de futuro. É isso que motiva as pessoas, né? É isso que nos motiva a seguir adiante. Depois disso, treine e desenvolva. Falo isso também porque boa parte de nós, e eu me incluo nisso, a gente tem uma fantasia de que, mas eu contratei um cara bom. Eu vou colocar esse cara aqui, esse cara vai... Né? O cara bom significa que ele tem bons predicados para conseguir funcionar dentro do seu escritório. Mas não tem jeito, tem uma parte que é a sua cultura, o seu jeitão de funcionar. E aí você precisa treinar, você precisa integrar essa figura ao seu escritório, você precisa capacitar ele no seu jeitão, né, para que ele fique, de fato, com a sua cara. Não tem jeito. Avalie o desempenho das pessoas que estão... Aliás, dos escritórios que estão aqui, quais têm um método formatado de avaliação de desempenho das pessoas? Bacana. Olha, tem uma multidão ali. Se levantar os 2 braços, dá 2% aí. Os demais não têm. Precisa ter. E não achem que isso é coisa de empresa grande, né, que é uma coisa sofisticadíssima. Aliás, vá para o simples. Quais são os critérios fundamentais que você utilizaria para avaliar o desempenho dessas figuras? A quantidade de processos que toca, é o grau de supervisão, é o horário. Quais são esses critérios? Além de ter o benefício de você poder avaliá-lo e poder incentivá-lo a continuar a trajetória, fica claro para as pessoas o que é valorizado no seu escritório. Quando você estabelece aqueles critérios, as pessoas têm uma noção melhor do que é importante, de fato, naquele ambiente. E, é claro, faça isso de uma forma sistemática. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, não, teve uma vez que eu fiz, sim. Teve uma vez que eu fiz.
uma vez não te resolve. Isso é uma coisa que você tem que fazer semestralmente, trimestralmente, anualmente e por aí vai. É menos complicado do que vocês imaginam, mas precisa de ferramenta para fazer. Uma parte que vocês gostam. Deu resultado do escritório? Divide. Gostaram? Hã? Divido, não é com o meu outro sócio. Dividam. A forma de vocês multiplicarem, crescer, é dividindo. A questão é estabelecer as regras sob as quais vão ser divididos os resultados quando tiverem. A questão, lembra das duas palavras-chave da gestão de pessoas? Está lá. Não, duas palavras-chave na gestão de pessoas. Transparência e confiança. Quais são as regras do jogo aqui? As regras do jogo é o seguinte, ó, se a gente tiver uma meta esse semestre de faturamento tanto e um resultado tanto, vai ser distribuído 5%, vai ser dessa forma. Qual é a regra disso? Estabeleça essa regra, né? E, de fato, obviamente, distribua. Chegamos. Demita. Quem aqui já demitiu alguém? Então, vamos ao contrário. Quem nunca demitiu alguém? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. As melhores demissões são aquelas, se é que existem melhores demissões, não existem, mas as melhores demissões são aquelas que, quando você chega para conversar, as coisas se concluem de uma forma natural. Não quer dizer que não haja desapontamento, que todo mundo fique feliz, não vamos ser polianas, né? Nossa, que legal, dá um abraço, a gente realmente vai ser amigo para sempre. Nem temos que ter essa expectativa, mas tem que ser alguma coisa natural. O problema, em geral, é que quando você chega para demitir, aliás, eu já vi algumas vezes demissões com requintes de crueldade, do tipo, né? Eu adoro essas histórias, você não tem ideia. O sujeito chega para o outro e fala assim, então, primeiro com um certo sorriso, né? Então, a notícia para você. Não vai dar para a gente continuar, né? Mas eu vou te falar algumas coisas para o seu crescimento, viu? Vou te falar as coisas para o seu crescimento. Ó, nesses 2 anos que você está aqui, você é muito fraco, entendeu? Você é muito fraco nisso, você é muito fraco nisso, você é muito fraco. Vai procurar alguns cursos. Eu posso até exagerar algumas coisas, mas eu não minto. Não é, conhece quem é a outra figura. Se não conhecesse, não faria. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro, adianta dar feedback só na hora da saída? O feedback já parte de uma coisa ruim na sua origem. Qual a função básica de você falar de avaliação de desempenho e dar feedback para a figura? Qual a função? Se eu estou fazendo uma avaliação de desempenho, é para te mostrar, numa certa trajetória, aonde você está. E, a partir daí, tentar apoiar o seu trabalho para desenvolver. Esse é o raciocínio, que é bom para você e é bom para mim enquanto escritório, é bom para todo mundo. Essa é a finalidade. Feedback não é alguma coisa que eu dou para te deixar para baixo. Quando eu deixo passar 2 anos e vou te dar esse feedback na hora da sua saída, qual é o propósito disso? Qual é a finalidade disso que está implícita nessa conversa que eu estou falando para vocês? Eu diria até que tem uma finalidade, que é muito perversa, por sinal. Humilhar. Aliás, tomem cuidado com isso. Vocês, advogados, sabem disso tão bem quanto eu. Né? Assédios, etc, etc. Então, assim, constranger, humilhar, extravasar uma raiva que eu tenho de você por algum motivo, com razão, sem razão, não me importa, enfim. Mas, definitivamente, esse não é o papel da demissão. Né? Demissão ela deveria ser uma coisa natural. Quando eu digo natural, não é desejável. Claro, né? Se eu fiz o trabalho inteiro, contratei, investi tempo para treinar, ficou aqui um ano, o meu propósito é que você fique aqui 50 anos. Mas as coisas mudam. E isso faz parte do processo. A vida é assim, as coisas mudam. Quando eu entrei aqui há 3 anos atrás, eu tinha uma expectativa. Eu mudei. Então, nesse momento, eu vou sair, ou você vai sair. Faz parte isso. Né? Agora, façam isso de uma forma, primeiro, humana. Né? Segundo, transparência e confiança. Né? Transparência e confiança. Né? Existem as situações críticas. Né? Emocionalmente, existem pessoas que têm mais dificuldade, etc, etc. Mas, se você fizer o que o José estava falando, de fazer o processo inteiro, você vai ter sua consciência tranquila, primeiro, que você fez o processo inteiro e não dá mais para continuar. E a figura, eu vou dizer para vocês, algumas delas vocês vão encontrar no mercado e elas vão te agradecer depois. Aliás, faço aqui minha homenagem.
Fui demitido uma vez na vida. Oswaldo Haru, um gênio, me demitiu. Me demitiu. Fantástico. Agradeço ele até hoje. Eu era técnico eletrônico, trabalhava numa empresa há 3 anos. Um senhor japonês, enfim, ele virou para mim, Sebastião, vem cá, precisa conversar. Seu Haru não é muito de conversar. Alguma coisa tem, né? Precisa conversar. Sebastião, pessoa boa. Sebastião é pessoa bacana. Mas Sebastião não pode ser técnico. Tá. Eu quase perguntei, tá, o que você está querendo dizer com isso? Sebastião não precisa mais vir na próxima semana. Eu acho que eu estou entendendo. Mas dá para especificar um pouco mais, né? Sebastião não precisa mais vir, porque Sebastião gosta muito de conversar. E técnico aqui é uma pessoa mais concentrada e que faz o trabalho. Mas Sebastião tem bom futuro. Fantástico. Né? Fantástico. Claro que na hora eu vou falar que eu achei maravilhoso. Falei, me ferrei, né? É óbvio que eu falo me ferrei naquele momento. É claro, existe um processo de separação, você está se desligando, mexe com sua autoestima. É óbvio, somos máquinas agora e eu sou inabalável, não existe isso. Mas depois de algum tempo você vai perceber muito claramente o que aconteceu naquele período e você dá seu próximo salto. E isso é muito legal. Então, quando eu falo de gestão de pessoas dentro das empresas, eu estou falando desse tipo de gestão. Né? Não é nada de, tudo aqui é harmonia, etc. Não existe essa história de harmonia, não tem essa, né? Empresa não é um lugar para ser harmoniosa. Aliás, tomem cuidado. Os escritórios são muito harmoniosos. Toma cuidado com isso. Né? Família, todas as famílias são bem harmoniosas, né? Super. Toma cuidado com isso. Falando de gestão de pessoas, a maior vingança de nossos funcionários, nossos colaboradores, é tratar nossos clientes como nós os tratamos. Ruim isso, hein? Ruim isso. De alguma forma, essas pessoas devolvem para as demais aquilo que elas receberam de nós ao longo de um certo período. Então, tomem muito cuidado como a gente trata essas pessoas no ambiente de trabalho. Aqui eu não estou falando de ser bom ou de não ser bom. Eu estou falando de ser transparente e ter confiança em quem vocês estão. E se não tem confiança, demita. Se não tem confiança, demita. Ok?